Pessoal, boa tarde. Eu vou trazer para vocês aqui hoje um pouquinho do de conhecimento da apresentação que eu fiz, né? Onde eu trouxe aqui para vocês os 4 passos da gestão de custo industrial, né? O primeiro dele, que é a elaboração do orçamento industrial. E aí eu vou gravar esse vídeo, tá? Meu objetivo aqui é em 20 minutos passar um pouco mais de informação do que é importante você prever no orçamento industrial, tá? Quando você está fazendo esse orçamento, né? As usinas de açúcar e álcool aqui da região centro-oeste, sudeste do país, né? Tem a safra começando em abril e terminando em março, né? O ano safra. E a produção mesmo, a colheita acontecendo ali de abril a novembro, abril a dezembro. Então, com base nesses períodos, né? eh, a gente faz a discussão orçamentária, né? Começa a fazer ela em dezembro e busca validar todo esse processo, né? Até março, porque em abril começa um novo exercício, tá bom? E então hoje eu vou aprofundar mais no primeiro passo, que é a elaboração orçamentária. Vamos lá? Eu trouxe aqui para vocês eh, um mapa, né, do que é importante ter na elaboração do orçamento. Então, a gente sempre começa o orçamento com algumas premissas definidas, né? E essas premissas que vão te dar embasamento para propor um determinado orçamento, né? E aqui eu vou me aprofundar mais nas duas maiores contas da indústria, que é mão de obra e manutenção industrial, tá bom? Então, o primeiro ponto, gente, na elaboração do orçamento, é, tem que estar bem claras as premissas, né? E quais são essas premissas? Eu trouxe aqui à esquerda, né? O primeiro é, bom, meu orçamento é para que plano de produção, né? Então, quando a gente vai fazer o orçamento industrial, é importante entender o plano, porque algumas informações do plano vão ser premissas para o teu orçamento, não é? Então, é, é isso que eu vou detalhar um pouco mais aqui. Começando, né? Aqui, ó, quando a gente clica aqui, é, no plano, opa, deu uma escorregadinha aqui, peraí. Bom, informações importantes do plano para a tua tomada de decisão. Moagem diária, né? A moagem diária vai determinar qual que é a sua capacidade ociosa da planta, né? Então, principalmente quem tem setores de logísticas, né? Quando essa produção aumenta muito, é importante um dimensionamento adequado das pessoas nessa área, né? Um outro ponto importante é que para uma moagem full, o nível de atendimento dos equipamentos crítico B e C aumentam. Então, também é outro ponto importante a gente saber quanto vai ser essa moagem diária. O outro item é o ATR da cana, né? Ele vai trazer para vocês ali elementos, né, também de produtividade, de eficiência, o mix de produto, né? Qual que é o tipo de produto que eu vou fazer, né? De acordo com esse mix de produto também, né? Podem haver a necessidade de alguns equipamentos ter um nível de atendimento maior, filtro de xarope, sulfitação, né? Peneira molecular, sistema de anidração com ciclo hexano, enfim, tudo isso, né? Contribui ali para você entender no seu orçamento. E dias de safra, né? Principalmente para definir o nível de terceirização que vai impactar diretamente na mão de obra. Então, essas são informações que vêm do plano e vão te ajudar a dimensionar adequadamente seu orçamento anual, tá ok? Então, comecei aqui pelo plano de produção. Depois, temos o plano de ação da eficiência e produtividade, né? Estou imaginando aqui que você já está lá em janeiro ou dezembro, já fechou o teu ano safra, e olhando para trás, você teve ali alguns ofensores de eficiência, de produtividade, né? Eu usei muito na minha carreira o termo heat stab, né? Como eficiência industrial e o aproveitamento de moagem basicana, né? Para olhar produtividade. Então,
Esses dois indicadores, né, é importante você entender ao longo da safra quais foram os maiores ofensores, né? O que que derrubou mais o teu hit, né? Ou que, qual foi as maiores paradas, né, ou reduções de moagem em função de problemas operacionais ou de manutenção. Aqui eu estou partindo da premissa que você fez uma análise de falha e definiu um plano de ação. Então, esse plano de ação ele tem que estar conectado também com o teu orçamento. Por quê? Porque, às vezes, esse plano de ação é fazer um retrofit no equipamento, principalmente caldeiras, esteiras, geradores, né? Então, isso tem que estar tudo previsto lá no teu plano. Então, olhar para ter esse plano de ação, isso é premissa importante, tá, gente? Você não tem um plano de ação no final da sua safra do aproveitamento da disponibilidade, recomendo fortemente que você faça. E se você já tem, essa informação tem que conectar com o seu plano orçamentário, tá bom? É, do ponto de vista de eficiência industrial, né? Aqui eu trouxe as três eficiências, né? A gente tem eficiência de produto, né? Que é o Hitstab, é, né? Quanto que eu estou convertendo do RT que entra em produto. A energética, né? Que é o meu consumo de quilos de vapor por tonelada de cana, ou a minha conversão, né? De quilos de bagaço por quilos de vapor por quilos de bagaço. Enfim, olhando a eficiência energética como um todo, né? O quanto eu estou consumindo de energia que vem da fibra da cana e estou convertendo ela em, em sobra de bagaço. Resumindo, é isso aí. E a hídrica, né? Muito voltada ali para questões de aplicação de vinhaça, né? Desafios de PAV, ou desafios também de custo de produção agrícola, né? E que acaba tem uma oportunidade muito grande aqui de você concentrar mais a tua vinhaça e permitir que a agrícola aplique isso mais longe, né? Tem economias significativas aqui. Então, sempre olhar essas três contas aí também. É, do plano de produção era isso. Chegando aqui para o terceiro item, gente, é uma matriz de risco de segurança de pessoas e processos, que eu acho importante também você contemplar no teu orçamento, né? É, vamos lá. Itens de RGI, né? Normalmente eles vão entrar aqui como uma grande troca, né? Ou é, algo mais simples, né? Que é a calibração de válvulas de segurança, que você tem que fazer conforme a NR13 determina, né? Seguir as periodicidades certinho. Condições de acesso, né? Normalmente, principalmente o time da segurança do trabalho e CIPA, trazem algumas reivindicações de locais que as pessoas têm uma frequência de acesso maior e o nível de exposição também, né? A gente está melhorando essa condição de acesso, então você ter essa base do que é crítico, né? Carregar isso para o orçamento. Ah, Neto, mas isso é investimento. Pode ser, aí você carrega para uma linha de investimento, né? De melhorias de segurança, de SSMA, tá bom? Mas é importante ter aqui porque pequenos reparos acabam as pessoas, a gente acaba executando ele em manutenção também, então é importante ter isso estar orçado. Partes móveis também, né? Usinas que têm a NR12 já adequada, existe uma necessidade de manutenção dessas partes móveis, né? Que ela acaba sendo recorrente todo ano. Filtros, esteiras, né? Principalmente, que são equipamentos mais críticos, né? Categorias de uma categoria de severidade maior, né? É, redundâncias e intertravamentos também, é importante você ter isso bem previsto no orçamento, né? E aqui eu estou falando controle de nível de caldeira, né? Trips, né? Sensores de trip, redundância que são também o nível de caldeira, sensor de movimento, né? Sensores de vibração. Então é importante tudo isso estar previsto lá com a justificativa que é um item crítico de segurança, né? De pessoas, de processo. Superfícies aquecidas também, né? A gente queria que a usina ficasse toda isoladinha, mas sabe que a realidade, né, a gente sempre tem que estar priorizando, então
Aqui também tem um critério claro de priorização, mas é importante conter principalmente regiões de alta temperatura, né? Eu estou falando de fornalha de caldeira, altas pressões, né? 21, 67 de pressão, né? Tá com o isolamento em dia, áreas de acesso de pessoas também. E por último aqui a interação homem-máquina, né? Também, que pode requerer ali de vocês algum tipo de adequação, né, de acessos, restrição de acesso de pessoas, né, enfim, pintura, iluminação, é, é, identificação, tudo mais, tá bom, pessoal? Então aqui de maneira resumida são esses itens. E mais aqui embaixo eu chego aqui em é, plano de expansão industrial. Isso aqui é importante também. Tem algum plano de expansão para esse ano na sua unidade, né? Ou novos produtos, né? Estou fazendo, vou fazer um etanol padrão Japão, Coreia, né? O que é o Grade B. É, como que está isso, né? Tem isso previsto? Se tem o previsto, né? Como é que está a manutenção dos equipamentos ou quais são as adequações que eu vou precisar fazer no meu processo ali? Então, é importante estar previsto. Novos sistemas, né? Então, fiz um investimento lá, coloquei um sistema de palha, beleza. E quem que vai operar isso? Né? Como que vai operar? Né? São equipamentos novos. Eu tenho ali eh, uma lista de componentes reservas que é importante ter nesse equipamento, até ter melhor conhecimento, né, de todo o plano de manutenção dele. Tenho pessoas que vão se dedicar nessa operação, né? Ou eu vou dividir a atenção de quem já está aqui, né? Tanto um lado quanto o outro, é importante você ter essa consciência, né, para dimensionar adequadamente o recurso. E o próprio aumento de produção também, né, gente, que eu falei lá no plano de produção, tá bom? É, Não minto, aqui eu tô me referindo a ampliações mesmo da planta, né? Que vão exigir aí também mais headcount, né? Mais equipamentos, né? Principalmente no primeiro ano que existe uma curva de aprendizado, e ter um dimensionamento adequado de pessoas também da manutenção para assimilar melhor isso, e assim vai. E o último item aqui, regras de governança da empresa, também é importante na hora de fazer o orçamento, né? Como que é o seu ciclo de gestão de pessoas, né? Então, eu tenho definido períodos para fazer reajuste salarial e promoções das pessoas, né? Se eu tenho isso, é uma informação importante lá para você prever no headcount. Normas de segurança, muito voltado para os processos de liberação de serviço, né? Criação de procedimento, né? Isso vai exigir um nível de gestão, né, um volume de trabalho de gestão maior. Eu tenho gestores compatíveis com essa carga de atividade que está sendo colocada para fazer isso com qualidade, para fazer isso realmente trazendo segurança para as pessoas. Então, esse ponto é importante aqui também. Políticas de suprimento também, né, principalmente que acaba em função das condições, né, que os processos são feitos, né, exige ali uma necessidade de uma pessoa dedicada ali acompanhando esses processos com suprimentos, né, passando as especificações técnicas, fazendo equalização. Então, toda essa atividade, né, quando ela exige várias etapas também, é importante você olhar para o dimensionamento, principalmente do PCM, né, e das pessoas que estão envolvidas com esse trabalho. E políticas de qualidade, né, ali muito voltado para questões de certificações, né, é, que acabam demandando ali por uma série de exigências que são feitas, né, com relação à segurança de alimentos, com relação a itens de certificações que você precisa manter rotineiramente e adequar, né, serviços que você tem que contratar para regularizar condições e atender essas normas. Então, gente, vejam que um orçamento ele exige um nível um orçamento bem feito, né? Um orçamento que reflete a sua estratégia como gerente para cumprir tudo aquilo que você precisa para gerir bem aquele negócio. Ela é, ela envolve bastante informação, né? E quanto
mais bem elaborado esse orçamento, isso vai gerar já para o gerente ali um mapa claro de prioridades e do que ele precisa conduzir ao longo da safra para entregar todos os resultados, tá ok? Bom, até agora eu não falei de nenhuma classe de custo, né? Então a gente vai falar delas agora, tá? Bom, entendeu? Então essas aqui são as principais premissas, tá, pessoal? Se vocês lembrarem de alguma e quiserem comentar também que eu não coloquei aqui, pode comentar ali no chat que eu vou estar olhando e vou estar respondendo, tá bom? Vamos lá, então. Seguindo aqui, tudo isso aqui, né, foi para elaboração do orçamento, né? De quais contas, gente? Tudo aquilo que eu falei ali, ele reflete principalmente em duas contas, tá, gente? Mão de obra e manutenção industrial, tá? Falando aqui de mão de obra, né? O que tem que ter no orçamento de mão de obra, tá? Quais são as linhas que eu tenho que ter nesse orçamento? Eu tenho que prever quantidade de pessoas de safra e entre safra, quando eu tenho safrista. Essas pessoas da safra, né, entre safra, vão para que centro de custo e vão fazer que tipo de manutenção? Isso é importante para você planejar, inclusive, um plano de capacitação, né? Se tem uma coisa que eu acredito muito, é na internalização da manutenção. A usina, ela opera 9 meses no ano, desses 9 meses com aproveitamento de 70%. Então, dos 9, ela fica praticamente 2 meses parada, 3 meses parada. E na entre-safra, são mais 3 meses parada. Então, a usina fica metade do ano parada. Então, eu preciso ter o pessoal da operação qualificado em fazer manutenção, né? A gente percebe que quando você tem um time de operação que faz também a manutenção, facilita em paradas de chuva, a qualidade da manutenção é muito melhor porque as pessoas têm um nível de comprometimento, né? Com o negócio muito maior, porque eles que vão operar o equipamento depois. É, custo, né, do terceiro é infinitamente maior, a disciplina de segurança do funcionário próprio é infinitamente maior, então tudo isso corrobora para que você tenha um plano de desenvolvimento e capacitação, né, em todas as demandas principais que você tem na entre-safra, né, que, salve alguma exceção aí, é caldeiraria e mecânica, o grande volume maior, né, alguma coisa de instrumentação também e elétrica, mas o forte é mecânica e caldeiraria. A jornada de trabalho desse pessoal, né? Quem está no 6x1, no administrativo, no 5x1, né? Qual que é a jornada de cada cargo? Férias, né? Quando eu estou prevendo férias, muito olhando lá aquela questão do plano de safra, né? E você pode definir aqui certinho quando vai ser as férias das pessoas. Horas extras estruturais que estão previstas já na jornada de trabalho, hora extra não estrutural, que é aquela quantidade de hora voltada para manutenções corretivas ou algum plano de ação emergencial que foge, né, da, da condição prevista. Então, sempre ter um buffer para isso também é importante. Transporte coletivo, né, gente? Qual que é o rotograma, né? Como que está funcionando isso, né? Aqui é uma das maiores oportunidades que você tem na gestão de mão de obra, né? É essa otimização logística, tá? Normalmente tem bastante dinheiro na mesa ali quando você consegue fazer uma otimização logística dessas pessoas, né? Principalmente em horários que o ônibus está com um nível de ociosidade maior, enfim. Aí cada caso tem que ser estudado. Promoções, né? Muito voltado àquela questão da premissa de ciclo de gestão de pessoas, né? Você ter já deixar isso previsto no teu orçamento, é, e fechou, tá? Então esses são os principais aqui. Olhando a conta eh, de manutenção industrial, aqui a manutenção industrial ela está dividida em grandes trocas, né? Aqui eu estou chamando de grandes trocas, né? Eh, por exemplo, né, eu tenho que rebobinar um rotor e um estator de um gerador. Eu vou substituir uma esteira inteira. Eu vou
é, troca de feixe de caldeira, eu vou trocar a tubulação da aspersão, eu vou fazer um retrofit no equipamento, adequar ele a NR13, né, trocar tampo, costado. Então, ele entra aqui. Ou vou trocar o equipamento, né, vou pôr um equipamento novo ali. Então, ele entra aqui como grandes trocas ou grandes reparos, tá? É. O segundo item é a manutenção de recorrente de entre-safra, que é troca de camisa da moenda, revisão de centrífuga, é, troca de correntes, né? Reforma de correntes, é, reforma de picador, desfibrador, preventiva das turbinas, preventiva de gerador, enfim, tudo ele entra aqui na entre-safra recorrente. É aquilo que o nome já diz, né? Eu vou fazer ele todo ano, né? E aí é importante, essa base está bem detalhada, que isso vai servir de base para a hora que você começar o planejamento de entre-safra, né? Qual que é a sua linha de base? É o próprio orçamento industrial, tá bom? Manutenções não recorrentes, né? De entre-safra. E aqui são pequenas manutenções de caldeiraria, de mecânica, né? Pô, vou trocar o mancal de um equipamento, né? Vou trocar de rolamento para bucha, de bucha para rolamento, né? Vou fazer a reforma de uma caixaria de um, do fundo de um tanque, né? Que eu não vou fazer ela o ano que vem. Mas isso não é grande reparo? Não, são custos menores, né, pessoal? Aí eles vão entrar aqui no manutenção não recorrente entre safra. 80% está relacionado à caldeiraria. E a manutenção planejada de safra, né? Que é aquela rotina que você usa lá para manter os equipamentos crítico A, B e C em condições de operação durante a safra. E as corretivas, né? Que é toda aquela manutenção não prevista. O equipamento ele entrou em falha e aí eu não tive o tempo e nem a oportunidade de identificar, de fazer o diagnóstico, de fazer o planejamento, de fazer a programação e executar antes da falha. Então ele entra tudo aqui e esse orçamento eu costumo orçar ele base reais. Então eu olho o histórico de apontamento de manutenção corretiva dos últimos anos e o número que eu trabalho é a média dos últimos 3 anos. E é um número sempre para você estar olhando, né? E com as técnicas de manutenção você consegue reduzir eles. Gente, foi muito rápido, né? Mas o objetivo é mesmo trazer uma visão, né, daquilo que eu acredito. Para todas essas informações tem um template, né? Onde a gente preenche, né, essas informações para ter essa base de dados e preenche também a justificativa, né? Então vai ficar salvo lá naquela tua base de dados tudo que você orçou, por que que você orçou, quais são as premissas que você utilizou e como critério de priorização. Então, a partir daí, gente, você, gerente, você supervisor, você analista, vai conseguir ter uma visão exatamente do recurso que você precisa para atender todas aquelas premissas, né? E olhar o orçamento como uma ferramenta de direcionamento, né? De análise e direcionamento do seu plano tático anual. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado aí. Um abraço para todo mundo.